Olá, amigos. Mais um momento de reflexão aqui através do Jake, né? Que bom que nós podemos, pelo menos, através desse instrumental que é a internet, nos comunicarmos, né? Então, como toda reunião espírita, nós iniciamos com uma prece. Então, convido a vocês para que juntos nós possamos elevar os nossos pensamentos, sentir a presença dos benfeitores espirituais que nos acompanham tão carinhosamente na nossa jornada terrena, para que possamos, com o coração unido, com a mente aberta, ver a lição de hoje que nos foi preparada. Senhor, abençoa-nos. E os benfeitores, por favor, permaneçam conosco para o bom entendimento da lição de hoje. Graças a Deus. Foi extraída desse livro, Caminho, Verdade e Vida, psicografia do Chico Xavier, mas a autoria é de Emmanuel. E Emmanuel, como sempre, ele se baseia, para alguns dos seus escritos, em trechos do Evangelho. E o trecho escolhido hoje foi de Lucas, no capítulo 6, versículo 46, e que diz o seguinte: E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Isso está em Lucas, capítulo 6, versículo 46. E essa lição nesse livro está sobre o número 47 e o título é A Grande Pergunta. A grande pergunta feita por Jesus, relatada por Lucas em seu Evangelho. E eu ouso dizer que ela não se limitou a ser colocada naquele período em que Jesus esteve lá na Galileia. Ela perdura até hoje. É como se Jesus estivesse aqui ao nosso lado e nos pergunta: E por que me chamais? Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? A pergunta é para a gente também. Por que nós chamamos tanto ao Criador, ao Mestre Jesus, ao Governador e ao Príncipe da Paz, nos nossos afazeres, enquanto jordaneamos aqui pelo planeta Terra? A pergunta também, porque eu abro aleatório para falar, né? E às vezes dá vontade de não fazer essa lição, né? Mas foi essa aberta, vamos trabalhar em cima dela. Emmanuel fala o seguinte, começa dizendo assim: Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo a fim de ouvir as sublimes palavras do Cristo. Será que nós estamos nesta turba também? E esperando chegar o tal do chamado dia do juízo final para ouvir, né, para dar ouvidos às palavras do Cristo, quando toda a missão dele aqui foi de nos mostrar o caminho, a verdade e a vida, que é o título desse livro, não é? Então, será que nós também estamos assim, indiferentes? Continua Emmanuel. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e de luz. Olha, Emmanuel nos dando um alerta, dizendo: por que havemos de esperar até que desencarnemos para seguir as mensagens do Mestre Jesus?
Se o mestre não morreu, o mestre não deixou de nos acompanhar, ele continua governando o planeta Terra, ele continua seguindo o nosso caminho e aí sempre vibrando para que nós possamos ser vitoriosos naquilo a que nos propusemos, não nessa vida material, mas na vida espiritual. Qual o propósito que nós nos propusemos ao retornarmos ao planeta Terra? Continua, Emmanuel. É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram displicentes, se ouvisse o Senhor de modo pessoal, em suas manifestações divinas. Acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põe-se à espera de milagres imprevistos sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhes mistura à vaidade, anulando-lhes as forças. Olha que situação que Emmanuel vem nos chamando a atenção. Então, nós vamos esperar o desencarne, embora nós já tenhamos o contato com a doutrina do Mestre Jesus, com os ensinamentos evangélicos. Não importa a rotulação que receba, seja católica, seja evangélica, seja espírita, não importa, nós já tomamos conhecimento do ensino do Mestre Jesus. E o que é que nos falta para realmente estarmos ativando em nós os conselhos deixados por Jesus, praticando a mensagem do Mestre? Nós sabemos de sobra a letra, as escrituras, mas será que ela está interiorizada em nós? Será que no dia a dia, no nosso comezinho, nós fazemos e aplicamos o Evangelho do Mestre Jesus? É muito simples, não precisa ir muito longe, é só olhar dentro da nossa casa. Como é que nós nos tratamos? Há cristianismo nisso? Há atitude cristã nisso? Há entre o nosso agir e aquilo que nós já entendemos da lição do Mestre, a coerência? Nós andamos conforme as lições do Mestre dentro da nossa casa. Vamos parar só para observar. De quem é que a gente já está meio distanciado, olhando meio de esgueio, né? De quem é que nós estamos, às vezes, até nos afastando? Porque ele fala assim, olha, já nos aproximamos, já começamos a entender o Evangelho. Mas nós falamos assim, não, mas isso o Cristo é que faz isso, o Cristo é que, né? Mas ele também começou de algum momento. Ele não nasceu pronto, ele tal qual cada um de nós foi se preparando no decorrer do tempo. E nós também, com o tempo, com a disciplina, com o trabalho, com a prática do bem, nós chegaremos lá. Então é importante que a gente não se afaste e não fique com medo desse trabalho evangélico que não é para ser feito lá fora com o outro. Nesse momento, tomado consciência do que temos que fazer, trabalhemos em nós. E em nós esse evangelho seja implantado. Que a gente comece a trabalhar em nós, até nos perdoando em primeiro lugar pelas querelas com as quais nós nos debatemos por tantos anos, tantos tempos, e nos perdoando e virando a página para uma nova vida. Esse é o momento. A reflexão serve para isso.
que essa momento de reflexão não fique só nesse nosso bate-papo enquanto você ouve agora, mas que ele vá reverberando em você, em todas as atitudes. Vou fazer um cafezinho. Como é que se faz um cafezinho cristão? Na água, abençoa a água. A água ali gostosa, olha, água é fonte de vida. Obrigado, Deus, porque eu tenho água. Lá, a chaleirinha se esquentando, o fogo, o gás que veio da rua, né? Então, olha aí, nós temos essa fonte de energia. Essa é que nós estamos trazendo aqui, mas nós temos uma fonte de energia do sol que nos aquece, que nos dá sentido para a vida. Do pozinho de café. E do pozinho de café sofrendo a ação da água quente e saindo gostosinho, perfumado do outro lado. Quanta transformação só nesse gesto. E nós fazemos tão automaticamente e muitas vezes esquecemos de agradecer ao Pai esse simples ato que nós temos na nossa casa todos os dias. Então, olha, vamos lá. Ó, é grande para o esforço humano, quer dizer, esse trabalho evangélico é muito grande para o esforço humano. Será que é grande? Você abençoar o cafezinho que você faz na sua casa e o alimento. O pessoal na propaganda fala assim: vamos temperar com amor. É com amor mesmo. É olhando para aquele alimento que sendo transformado ali, falando assim, que traga muita saúde, que traga muito entendimento, muita energia para aquelas pessoas que forem comer esse alimento. E mais ainda, Senhor, agradecemos aqueles que produziram esse alimento, que veio e que os que transportaram esse alimento para chegar até a nossa mesa. Olha quanta coisa a gente tem que agradecer e nós fazemos tudo automaticamente. Porque a gente está correndo, né? A gente não tem tempo. Nossa, eu tô tão atrasada hoje, não é verdade? Eu tenho que levar o menino para a escola e depois passar no mercado, pagar as contas e o dia vai passando e nós vamos esquecendo de agradecer as pequenas coisas que acontecem na nossa vida. Agora é o momento de você olhar para dentro de você e falar assim: como eu era e como eu sou. Será que como eu era, adolescente, criança, essa criança, esse adolescente está contente com o ser adulto que eu me tornei hoje? Faça essa análise. Pare e pense. E olha que Emmanuel fala, hein? Olha, nós vamos deixando de fazer as coisas sem perceber que a preguiça sutilmente se lhes mistura à vaidade, anulando-lhe as forças. Perdemos as forças. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram o serviço deles, que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes que lhes pareçam as atividades a que se ajustam. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do seu verbo sublime. A proposta é essa exatamente, né? E todos os templos, quando a gente fala de templo, não é o templo material, não é aquele lugar, aquele espaço. Você é o templo. Você é o templo vivo do Senhor, que caminha por sobre a terra. Então, deixe inscrito em você as perguntas sublimes, a grande pergunta do Mestre. E por que me chamais? Senhor, Senhor? E não fazeis o que eu lhe digo. Essa é a pergunta do Cristo endereçada a cada um de nós. Que nós possamos estar atentos às palavras desse Mestre querido
e atender-lhes aos chamados. Uma das formas é agora, por exemplo, no finalzinho da nossa reflexão, que nós possamos então fazer vibrações. E vibração é emanar bons sentimentos, aquilo de melhor de nós, aquilo que de melhor nós gostaríamos que acontecesse conosco, vamos desejar aos outros. Então, novamente, unamos os nossos corações e levemos ao mais alto, de uma maneira mais pura e espontânea possível. E peçamos ao Mestre Jesus: ó Mestre, ó doce Rabi da Galileia, olhai por esse povo que caminha por sobre a terra. Abençoa todos os recantos, principalmente aqueles mais sofridos, onde o povo se vê à míngua de tudo. Das questões materiais também, sim, mas principalmente dos valores morais, de que tanto necessitamos. Abençoa, Senhor, os nossos lares, para que possamos constituir a família do Cristo na terra, amparando-nos mutuamente, amando-nos e instruindo-nos conforme foi a vossa orientação. Que assim seja. Esperamos estar juntos num próximo momento de reflexão. Essa bendita oportunidade que a Casa do Irmão Carmelo nos oferece. Estejamos atentos a essas publicações e divulguem às pessoas que vocês acharem que necessitam de um momento de reflexão, como nós estamos fazendo aqui. Muita paz a todos, que a paz do Mestre Jesus se faça em nossas vidas, hoje e sempre.